Hoje, a gente vai mergulhar fundo na reação de um youtuber a um debate bem específico. De um lado, um apologista cristão, do outro, um grupo de ateus. E o que faz esse confronto ser tão interessante não são só as ideias, sabe? É o jeito como elas batem de frente. Tudo isso resumido numa analogia muito curiosa que meio que define a discussão inteira. E a análise toda do debate começa com essa imagem forte. A metáfora do xadrez com pombos serve para argumentar que a discussão já nasce meio impossível. Por quê? Porque os dois lados não estão jogando o mesmo jogo, nem com as mesmas regras. Mas o que isso quer dizer na prática, de verdade? Basicamente, o que o crítico aponta é uma desconexão total. É como se fossem dois universos de pensamento que correm em paralelo, mas que quase nunca se encontram de fato. Um universo baseado na fé e outro no ceticismo. Essa diferença que acaba estruturando todo o conflito que a gente vai ver agora. E então, vamos lá. Vamos entrar no primeiro grande ponto de atrito que a análise identifica. E é uma questão bem fundamental. Afinal, de quem é a responsabilidade de provar o quê? E aqui está o pulo do gato da tática apontada na análise. O apologista joga o fardo da prova todo no colo do ateu. Ele exige uma explicação completa para tudo, desde a origem do universo até os mistérios da consciência. Já a visão do crítico é que, olha, o fato de não sabermos a resposta para algo não quer dizer que uma resposta religiosa específica esteja certa. E isso leva a gente para um conceito bem importante. Esse conceito é o famoso Deus das lacunas. A ideia é bem simples. Sempre que a gente encontra um buraco, uma lacuna no nosso conhecimento, a gente preenche com uma explicação divina. O crítico argumenta que isso transforma a nossa ignorância de hoje numa prova de fé, em vez de ser um empurrãozinho para a gente continuar investigando. Ok, agora a discussão muda de foco e vai para um dos pilares de tudo isso, a confiabilidade da Bíblia como documento histórico. Para defender a integridade do texto, o apologista apresenta um argumento numérico que, à primeira vista, é bem forte. O número impressiona, né? 99,5%. A afirmação é que, se a gente comparar milhares de cópias antigas do Novo Testamento, o conteúdo é praticamente idêntico. E isso é usado como a principal prova de que o texto que temos hoje é o mesmo que foi escrito séculos atrás. Só que é aqui que os dois universos batem de frente de novo. O crítico contrapõe esse número citando análises de historiadores que sugerem que o texto sofreu, na verdade, alterações de até 90% ao longo do tempo. E não estamos falando de errinhos de ortografia, não, mas sim de mudanças que poderiam alterar completamente o sentido do que foi escrito. E isso, claro, levanta outra questão. E aí a análise avança mais um passo. Porque, ok, se a preservação do texto é um ponto, a seleção do que está nesse texto é outro completamente diferente. Como foi que a coleção de livros que a gente conhece hoje como a Bíblia foi de fato montada? O argumento do crítico é que essa seleção não foi um processo puramente divino, sabe? Foi humano e muitas vezes político. As decisões sobre quais livros incluir e quais deixar de fora foram tomadas em concílios séculos depois dos eventos. Isso ajuda a explicar as diferenças entre a Bíblia católica e a protestante, por exemplo, e também porque textos antigos que foram descobertos mais recentemente não são simplesmente adicionados ali. A Bíblia poderia ser muito diferente se tivesse sido montada 100 anos antes ou 100 anos depois. Bom, agora a gente chega num ponto que é uma anomalia cronológica bem interessante, apontada pelo crítico. Tem a ver com a ordem que os livros do Novo Testamento foram escritos. Uma ordem que, para um relato histórico, seria bem incomum. Pensa bem, geralmente a sequência histórica é lógica, né? Primeiro, acontece alguma coisa. Depois, alguém escreve uma biografia para documentar o que aconteceu. E só mais tarde, outras pessoas escrevem cartas, análises, comentários sobre essa biografia. É um fluxo bem claro, do evento para o documento e do documento para a interpretação. Só que o curioso no Novo Testamento, segundo essa análise, é que essa ordem parece que está de cabeça para baixo. As cartas de Paulo, que são, na essência, comentários teológicos, doutrina, são os documentos mais antigos que a gente tem. Já os evangelhos, que são as biografias da vida de Jesus, foram escritos décadas depois. Para o crítico, isso acende um sinal de alerta. É por causa dessa inversão cronológica que o crítico usa um termo, historicização. A ideia é que a teologia cristã, ou seja, o sistema de crenças, veio primeiro. E só depois as narrativas biográficas dos evangelhos teriam sido criadas para dar a essa teologia uma base histórica, fazendo com que uma crença parecesse, no fim das contas, um fato histórico. E tudo isso leva a gente de volta para a ideia central da análise, que é a desses dois mundos que não conseguem se comunicar. São duas abordagens totalmente diferentes sobre o que é a verdade
E como é que a gente faz para encontrar ela? O crítico usa essa citação do físico Richard Feynman para resumir a perspectiva do ceticismo. A beleza aqui estaria na busca, na dúvida, na possibilidade de estar errado. O valor não está em ter todas as respostas na mão, mas sim na liberdade de poder questionar as respostas que a gente já tem. E aqui a gente vê o resumo dessa divisão. De um lado, o universo da fé, que parte de um texto fechado buscando certeza. Do outro, o universo do ceticismo, que parte da dúvida e valoriza o próprio processo de questionar. Segundo a análise, é por isso que um debate como esse quase nunca chega a uma conclusão. Os participantes não estão só discordando sobre fatos, eles estão operando a partir de sistemas completamente diferentes para decidir o que é verdade. E a gente fica com essa pergunta no final. Essa análise toda nos leva a refletir sobre qual é o papel da certeza e da dúvida na nossa busca por conhecimento. Se um acordo absoluto parece algo tão distante, talvez o valor real não esteja em vencer o debate, mas sim em entender por que ele acontece do jeito que acontece.